Olá, sexto ano, boa tarde, tudo bem com vocês? Mais uma aula de leitura. Hoje, dia 16 de abril, sexta-feira, nós vamos continuar a nossa leitura do livro O Pequeno Príncipe. E hoje vamos fazer as leituras do capítulo 9 e 10, tá bom? Vou ler aí junto com vocês. Acompanhe aí a leitura e preste bastante atenção. Vamos lá. Capítulo 9. Creio que ele aproveitou para evadir-se. Pássaros selvagens que emigravam. Na manhã da partida, pôs o planeta em ordem. Resolveu cuidadosamente seus 2 vulcões em atividade, pois possuía 2 vulcões, e era muito cômodo para esquentar o almoço. Possuía também um vulcão extinto, mas, como ele dizia, quem é que pode garantir? Resolveu também o extinto. Se eles são bem resolvidos, os vulcões queimam lentamente, regularmente, sem erupções. As erupções vulcânicas são como fagulhas de lareira. Na Terra, nós somos muito pequenos para resolver os vulcões. Por isso é que nos causam tanto dano. E aí está a imagem do Pequeno Príncipe arando a terra aí, arrumando os vulcões, alguns vulcões lá. Vamos continuar a leitura. O príncipezinho arrancou também, não sem um pouco de melancolia, os últimos rebentos de baobá. Ele julgava nunca mais voltar, mas todos esses trabalhos familiares lhe pareceram aquela manhã extremamente doces. E quando regou pela última vez a flor e se dispunha a colocá-lo sobre a redoma, percebeu que estava com vontade de chorar. Adeus, disse ele à flor, mas a flor não respondeu. Adeus, repetiu ele. Resolveu cuidadosamente seus 2 vulcões. A flor tossiu, mas não era por causa do resfriado. Eu fui uma tola, disse por fim. Peço-te perdão. Trata de ser feliz. A ausência de censuras o surpreendeu. Ficou parado, inteiramente sem jeito, com a redoma no ar. Não podia compreender essa calma doçura. É claro que eu te amo, disse a flor. Foi por minha culpa que não soubeste de nada. Isso não tem importância. Foste tão tolo quanto eu. Trata de ser feliz. Mas pode deixar em paz a redoma. Não preciso mais dela. Mas o vento, não estou assim tão resfriada. O ar fresco da noite me fará bem. Eu sou uma flor. Mas os bichos, é preciso que eu suporte 2 ou 3 larvas se quiser conhecer as borboletas. Dizem que são belas. Do contrário, quem virá visitar-me? Tu estarás longe. Quanto aos bichos grandes, não tenho medo deles. Eu tenho as minhas garras, e ele mostrava ingenuamente seus 4 espinhos. Em seguida acrescentou: Não demore assim, que é esperante. Tu decidiste partir, vai-te embora. Pois ela não queria que ele a visse chorar. Era uma flor muito orgulhosa. E aí está a imagem do príncipe partindo. Vamos iniciar agora a leitura do capítulo 10. Ele se achava na região dos asteroides 325, 326, 327, 328, 329 e 330. Começou, pois, a visitá-los, para procurar uma ocupação e se instruir. O primeiro era habitado por um rei. O rei sentava-se vestido de púrpura e arminho, num trono muito simples, posto que majestoso. Olha o rei que ele encontrou lá no planeta. Ah,
Eis um súdito, exclamou o rei, ao dar com o príncipezinho. E o príncipezinho perguntou a si mesmo: como pode ele reconhecer-me se jamais me viu? Ele não sabia que para os reis o mundo é muito simplificado. Todos os homens são súditos. Aproxima-te para que eu te veja melhor, disse o rei, todo orgulhoso de poder ser rei para alguém. O príncipezinho procurou com olhos onde sentar-se, mas o planeta estava todo atravancado pelo magnífico manto de arminho. Ficou então de pé, mas como estava cansado, bocejou. É contra a etiqueta bocejar na frente do rei, disse o monarca. Eu o proíbo. Não posso evitá-lo, disse o príncipezinho confuso. Fiz uma longa viagem e não dormi ainda. Então disse o rei: eu te ordeno que bocejes. Há anos que não vejo ninguém bocejar. Os bocejos são uma raridade para mim. Vamos, boceja. É uma ordem. Isso me intimida. Eu não posso mais, disse o príncipezinho todo vermelho. Respondeu o rei. Então eu te ordeno, ora, bocejares. E ora. Ele gaguejava um pouco e parecia vexado, porque o rei fazia questão fechada que sua autoridade fosse respeitada. Não tolerava desobediência, era um monarca absoluto, mas como era muito bom, dava ordens razoáveis. Se eu te ordenasse, costumava dizer que um general se transformasse em gaivota, e o general não me obedecesse. A culpa não seria do general, seria minha. Posso sentar-me? Interrogou timidamente o príncipezinho. Eu te ordeno que sentes, respondeu-lhe o rei, que puxou majestosamente um pedaço de manto de arminho. Mas o príncipezinho se espantava. O planeta era minúsculo. Sobre quem reinaria o rei? Majestade, eu vos peço perdão de ousar interrogar-vos. Eu te ordeno que me interrogues, apressou-se o rei a declarar. Majestade, sobre quem é que reinas? Sobre tudo, respondeu o rei com uma grande simplicidade. Sobre tudo? O rei, com um gesto discreto, designou seu planeta a outros e também as estrelas. Sobre tudo isso? Sobre tudo isso, respondeu o rei. Ele não era apenas um monarca absoluto, era também um monarca universal. E as estrelas vos obedecem? Sem dúvida, disse o rei, obedecem prontamente. Eu não tolero indisciplina. Um tal poder maravilhou o príncipezinho. Se ele fosse detentor do mesmo, teria podido assistir não a 44, mas a 72, ou mesmo a 100, ou mesmo a 200 pôres do sol no mesmo dia, sem precisar sequer afastar a cadeira. É como se quisesse, um pouco triste, a lembrança do seu pequeno planeta abandonado, ousar solicitar do rei uma graça. Eu desejava ver um pôr do sol. Fazei-me esse favor, ordenai ao pôr do sol que se ponha. Se eu ordenasse ao meu general voar uma flor a outra como borboletas, ou escrever uma tragédia, ou transformar em gaivota, o general não executasse a ordem recebida? Quem, ele ou eu, estaria errado? Vós, respondeu com firmeza o príncipezinho. Exato. É preciso exigir de cada um o que cada um pode dar, replicou o rei. A autoridade repousa sobre a razão. Se ordenares a teu povo que se lance ao mar, farão todos revolução, e eu tenho direito de exigir obediência, porque minhas ordens são razoáveis. E o meu pôr do sol? Lembrou o príncipezinho, que nunca esquecia a pergunta que houvesse formulado. Teu pôr do sol, tu o verás. Eu o exigirei, mas eu esperarei na minha ciência de governo que as condições sejam favoráveis. Quando serão? Indagou o príncipezinho. Hein? Respondeu o rei, que consultou inicialmente um grosso calendário. Será lá por
por volta de 7h40 esta noite, e tu verás como sou bem obedecido. O príncipezinho bocejou, lamentava o pôr do sol que perdera, e depois já estava se aborrecendo um pouco. Não tenho mais nada que fazer aqui, disse ao rei. Vou prosseguir minha viagem. Não partas, respondeu o rei, que estava orgulhoso de ter um súdito. Não partas. Eu te faço ministro. Ministro de quê? Da justiça. Mas não há ninguém a julgar. Quem sabe, disse o rei. Ainda não dei a volta no meu reino. Estou muito velho, não tenho lugar para carruagem, e andar cansa-me muito. Oh, mas eu já vi, disse o príncipe, que se inclinou para dar uma olhada do outro lado do planeta. Não consigo ver ninguém. Tu julgaras a ti mesmo, respondeu-lhe o rei. É o mais difícil. É bem mais difícil julgar a si mesmo que julgar aos outros. Se consegues julgar-te bem, eis um verdadeiro sábio. Mas eu não posso julgar-me a mim próprio em qualquer lugar, replicou o príncipezinho. Não preciso, para isso, ficar morando aqui. Ah, disse o rei, eu tenho quase certeza de que há um velho rato no meu planeta. Eu o escuto de noite. Tu poderias julgar este rato. Tu o condenarás à morte de vez em quando. Assim a sua vida dependerá da tua justiça. Mas tu o perdoarás cada vez para economizá-lo, pois só temos um. Eu, respondeu o príncipezinho, eu não gosto de condenar à morte. Eu acho que vou mesmo embora. Não, disse o rei, mas o príncipezinho tinha acabado os preparativos. Não quis afligir o velho monarca. Se Vossa Majestade deseja ser prontamente obedecido, poderá dar-me uma ordem razoável. Poderá ordenar-me, por exemplo, que partisse em menos de 1 minuto. Parece-me que as condições são favoráveis. Como o rei não disse nada, o príncipezinho hesitou um pouco, depois suspirou e partiu. Eu te faço meu embaixador, apressou-se o rei em gritar. Tinha um ar de grande autoridade. As pessoas grandes são muito esquisitas, pensava durante a viagem o príncipezinho. Então terminou aqui a nossa leitura dos capítulos 9 e 10. E agora a atividade é vocês formular 5 questões referentes aos capítulos 9 e 10. Tá bom, pessoal? Aguardo aí a foto da atividade de vocês.